Olá, Gil aqui. Vou continuar a leitura do Analíticos 2. A gente está investigando o conceito de entalpia, né, que na física moderna é definido como um delta, na verdade. É um, é um delta que indica calor. A gente sabe que quando a gente vai pensar quimicamente o conceito físico de calor, esse conceito pode ser traduzido de muitas formas. E a primeira lei da termodinâmica é a lei de conservação de energia aplicada aos sistemas termodinâmicos, estabelecendo que a variação de energia interna de um sistema é igual ao calor trocado com o meio menos o trabalho realizado por ele. Então, me parece que o conceito de entalpia ele aparece primeiramente para possibilitar que a primeira lei da termodinâmica, né, sendo a lei de conservação, seja respeitada nos sistemas que estão em mudança. Então eu vou ler aqui o capítulo 7. Certamente a entalpia não se propõe somente a isso, né? Mas pelo que eu entendi, a definição de entalpia por si só é um delta. Então a gente estava falando sobre o que é e o que era. Capítulo 7. O capítulo 6, então, ele começa com a pergunta se, mas será que é possível demonstrar o que é? Porque uma vez que o que é, né, se seria possível demonstrar isso ou somente apontar. Eu estou implicando com a entalpia na formação de ligação química, porque me parece que não seja possível medir em todos os casos a quantidade de energia existente, armazenada, em um átomo puro, solto, né? Então, não me parece acertado que a tabela de quilojoules, né, de calores envolvidos na formação de energias químicas, de ligações químicas, não me parece que esteja certo separar um átomo de hidrogênio de um átomo de hidrogênio, depois ligar ele num átomo de cloro, né? Pega um átomo de hidrogênio, separa, vê quanto calor que é liberado ou consumido. Aí pega um de cloro com um de cloro, separa e junta um de hidrogênio com um de cloro, e aí vê qual que é a energia do sistema, porque não me parece que isso seja naturalmente. Não me parece que isso aconteça na natureza. Então, estou implicando com o conceito de entalpia conforme ele é utilizado na química, especificamente na parte de formação, entalpia de ligação, né? Que a gente aprende isso no ensino médio, mas não me parece que isso faça sentido, né? Quando a gente vai estudar química na universidade e acho que a gente está num momento, né, de amadurecimento com a relação com o estudo, em que não seja mais necessário a gente ver um conceito para depois desmontar o conceito na nossa cabeça. Em matemática, tudo bem, né? Primeiro só existem números inteiros positivos, depois existem frações, depois existem dízimas periódicas e assim por diante. Mas não me parece que isso seja conveniente na química, que é uma só vez uma ciência e uma linguagem. Então, capítulo 7, pós o que era, a gente vai averiguar se o que é exposto na definição. São 19 capítulos. Capítulo 7, portanto, com efeito de que modo quem define poderia provar a essência ou o que é. Pois não poderia, como se demonstrasse a partir daquilo que se consente ser o caso. Como se demonstrasse a partir daquilo que se consente ser o caso, pois não poderia tornar evidente que necessariamente tal item é o caso,
uma vez que tais e tais outros são o caso, pois isso é demonstração. Com efeito, de que modo quem define poderia provar a essência ou o que é? Pois não poderia, como se demonstrasse a partir daquilo que se consente ser o caso, tornar evidente que necessariamente tal item é o caso, uma vez que tais e tais outros são o caso, pois isso é a demonstração, não a definição. Você vai pegar uma essência, vai dizer que é o caso, e isso é uma demonstração. Nem poderia provar como quem induz, a partir dos particulares, que são evidentes, que todos são assim por nenhum ser de outro modo, pois este último não prova o que é, mas sim que é ou não o caso. Que outro modo resta? Pois certamente não há de mostrar pela sensação ou com o dedo. Além do mais, como poderia mostrar o que é? Me parece que a nomeação tem esse efeito, né? Mais em relação a apontar a essência do que mostrar se é o caso. Pois é necessário que quem sabe o que é homem ou qualquer outra coisa, saiba também que é o caso. Pois ninguém conhece o que é, porventura, que não é o caso, mas conhece apenas o que significa o enunciado ou a denominação. Então, no capítulo anterior sobre o que era, nem sempre o que era vai se mostrar uma inverdade, mas às vezes a essência vai se manifestar de uma outra forma, não conforme o demonstrado. Ou às vezes uma demonstração pode sim deturpar um aspecto da essência, mas não conhece apenas o que significa o enunciado ou a demonstração, pois é necessário que quem sabe o que é homem ou qualquer outra coisa, saiba também que é o caso, pois ninguém conhece o que é porventura aquilo que não é o caso, mas conhece apenas o que significa o enunciado ou a denominação, quando pronuncio bode-servo, mas o que é bode-servo é impossível conhecer. No entanto, se há de demonstrar o que é e que é o caso, de que modo poderia demonstrá-los pelo mesmo enunciado? Pois a definição mostra algo único, bem como a demonstração, mas o que é homem e homem ser o caso são diversos. Além disso, afirmamos que é necessário provar por demonstração que é o caso todo e qualquer item, se não for essência. Mas o ser o caso não é essência para nenhum item, pois o ente não é gênero. Logo, pode haver demonstração do que é o caso, tal como presentemente fazem as ciências, pois o geômetra assume o que significa o triângulo. Ele assume o que significa o triângulo, mas que é o caso, ele prova. Assim sendo, o que poderia provar quem define, a não ser o que é o triângulo? Assim, conhecendo pela definição o que é, ele não saberia se é o caso. Mas isso é impossível. Também conforme os presentes modos das definições, é manifesto que aqueles que definem não provam que é o caso, pois mesmo se há algo igual a partir do meio, por que, no entanto, aquilo que foi definido é o caso? Pois mesmo se há algo, está em itálico. Pois mesmo se há algo igual a partir do meio, por que, no entanto, aquilo que foi definido é o caso? E por que isso é círculo?
pois seria possível dizer que ele é latão. Latão, pois as definições não mostram em acréscimo nem que é possível ser o caso, o que está enunciado, as definições não mostram em acréscimo, nem que é possível ser o caso que está enunciado, nem que é o caso aquilo de que afirmam ser definições, mas sempre é possível afirmar por quê. Assim, se quem define mostra o que é ou o que significa o nome, se o que é não for o caso de modo algum, a definição seria o enunciado que significasse o mesmo que um nome. Assim, se quem define mostra, se quem está definindo mostra ou o que é ou o que significa o nome, se o que é não for o caso de modo algum, a definição seria o enunciado que significasse o mesmo que um nome. Mas isso é absurdo, pois, em primeiro lugar, haveria definição também do que não é essência e daquilo que não é o caso, pois é possível que também os não entes tenham significado. Além do mais, todos os enunciados seriam definições, pois seria possível apor um nome para qualquer enunciado que fosse, de modo que todos nós conversaríamos por definições, e também a Ilíada seria uma definição. Além do mais, não é de se esperar que demonstração alguma demonstre que este nome mostra isto aqui. Não é de se esperar que demonstração alguma demonstre que este nome mostra isto aqui. Assim sendo, tampouco as definições mostram isso em acréscimo. Assim, a partir disso, é manifesto que definição e silogismo não são o mesmo, nem há silogismo e definição de um mesmo item. Além disso, é manifesto que a definição tampouco demonstra ou prova algo, e que não é possível vir a conhecer o que é, nem por definição, nem por demonstração.